Começando o Hora Geral desta quarta-feira com imagens mostrando a situação da saúde pública da região do Guarujá. Ouça esse vídeo, depois eu quero comentar. Pode aumentar o volume aí, produção. Os funcionários trazem produto de limpeza para fazer limpeza. Não tem produto de limpeza, entendeu? Acho que ontem teve uma festa aqui, eu não sei, para vir explicar. Como vocês podem ver, a água não sai do bebedouro, né? O banheiro tá uma sujeira, tudo sujo, tá sem a janela, tá horrível. Então, tá aí, gente, é isso aí, a situação do nosso Guarujá, tudo sujo, e a gente estamos aqui para protestar. Afinal de contas, é o médico que é o prefeito do Guarujá, né? Tá aí, ó. O banheiro tá nessa situação. Olha a situação do banheiro do deficiente. Vendo? Isso aí. Essa pouca vergonha aqui no Guarujá. Entendeu? Ixi. Não tem nada. Os canos tudo quebrado. A nação. Aqui. Se você abrir. Cai embaixo. Não tem como. Não tem o cifrão, né? Tem água, não tem cifrão. O cifrão está quebrado, como vocês podem ver. Aí, uma vergonha. Não tem luz. Luz também não tem no banheiro. Sumiu. Esse banheiro está fechado. Deve estar interditado também. Situação do banheiro. São os banheiros. Fiação. Horrível. Não tem atendente. Não tem nada. A situação aqui do Morrinho está um caos. É isso aí, gente. Vergonha no Guarujá. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo é da Policlínica do Morrinhos, na cidade do Guarujá. O banheiro totalmente sujo, como você viu, tem tapume no lugar da janela e a pintura está descascando e tem infiltração na parede. O chão do banheiro está com piso quebrado, com risco de alguém se cortar. O bebedouro está sem água. É um descaso total com a população da cidade do Guarujá e um dos bairros mais populosos do Guarujá, que é Morrinhos. O nosso telespectador, ele calmamente foi lá com seu celular, ele captou essas imagens e enviou pelo WhatsApp do Hora Geral, que é o 981387000. Em um momento da narração, ele fala algo que eu iria e vou cobrar com respeito do prefeito Walter Suman, que é um médico. O que você espera, no mínimo, de um prefeito que seja médico? Que a área que ele exerce há anos tenha uma atenção. A população do Guarujá, os meus amigos do Guarujá, não podem passar por um atendimento como esse. Na realidade, nem é atendimento. Imagina uma pessoa com deficiência que precisa entrar no banheiro e encontra essas condições. Isso é desumano, isso é falta de respeito com o munícipe, isso é falta de respeito com o cidadão, a cidadã. Meu Deus do céu! Será que não tem uma secretaria? Será que não tem ninguém da administração que possa resolver essa situação? E nós temos imagens também de outras unidades de atendimento na nossa região metropolitana e isso me causa muita preocupação, porque muitas vezes o Hora Geral é acionado por falta de leito hospitalar, por falta de medicamento, mas quando a gente vê que falta o mínimo que é a condição física para que a pessoa possa atender, a gente fica cada vez mais preocupado. Eu não sou engenheiro civil, mas olha, eu interditaria ontem essa policlínica lá do Morrinhos. Poxa, Douglas, mas e agora? E o atendimento? Olha, ser atendido aí, é melhor nem ter atendimento. Isso é desumano e os meus amigos do Guarujá não podem passar por esse descaso da administração. A equipe de produção do Hora Geral entrou em contato com a Prefeitura do Guarujá, mas até o momento não tivemos respostas. Isso daí é a Policlínica do Morrinhos. E por falar em saúde,
Lembra que ontem nós registramos aqui no Hora Geral a denúncia de uma telespectadora de Itanhaém que diz que os pacientes da UPA do bairro Trevo da CESP tiveram que esperar por 5 horas para serem atendidos na segunda-feira? Ela também disse que havia apenas um pediatra para atender as crianças e que o único ortopedista que faz o atendimento no local estava de férias e que faltava cadeira de rodas para os idosos. O Hora Geral entrou em contato com a Prefeitura de Itanhaém, que informou por meio de nota que a unidade de pronto atendimento que você está vendo aí, ela está funcionando com 2 médicos de clínica geral, um pediatra e um médico de emergência. A administração municipal confirmou que o ortopedista que atende às segundas-feiras está de férias sim, mas que nos outros dias da semana há ortopedista disponível. Essa é a nota da Prefeitura. Ainda segundo a Prefeitura, a UPA atende os pacientes por classificação de risco, identificando os pacientes que necessitam de atendimento prioritário e, por fim, eles informam que o tempo de espera é em média de 1h30. Essa é a triste realidade do nosso hospital. E aí eu desperto para um novo dia, agradecendo a Deus a minha saúde, agradecendo a oportunidade de poder estar trabalhando, informando, e me sinto totalmente nervoso em ver essa triste realidade da saúde. Dá a impressão que nós temos que dormir com um barulho desse e que não há competentes para resolver o problema da saúde na nossa região metropolitana. E aí você se depara, por exemplo, com comerciais, com peças publicitárias falando de construção de novos hospitais, falando de parcerias, como se nós fôssemos totalmente uns bobos e que somos enganados há anos. Essa realidade, por favor, produção, coloca de novo o vídeo do telespectador lá do Guarujá. Essa não é a realidade que um ser humano tem que ter para poder ter um mínimo de atendimento à saúde. Eu fico indignado, eu fico chateado, eu fico triste em ter que abrir o Hora Geral, mas mostrar essa triste realidade da Policlínica lá de Morrinhos. Meus amigos do Guarujá não merecem isso. Eu espero que o mais rápido possível, que a providência venha antes do que a resposta da Prefeitura. Porque a gente pede a resposta por uma questão de imparcialidade, de ouvir o outro lado, né? Mas tem também umas respostas que eu prefiro nem ler, né? Eu prefiro nem ler. No caso do Guarujá, nós ainda estamos aguardando a resposta no dia de hoje e amanhã, quinta-feira, nós vamos retomar com esse assunto aqui no Hora Geral. Pode fechar aqui para mim. E no programa de hoje, você também vai ver: bala perdida atinge apartamento no José Menino. É isso mesmo, no José Menino aqui em Santos. Mais uma: projétil de bala é encontrado em escola na cidade de Santos. Vamos até Praia Grande, onde os servidores entram hoje em greve. É Praia Grande. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o meu amigo Platini. É o Carlos Alberto de Oliveira Cardoso Platini. Ele é conhecido como Platini. Inclusive, parece que foi suspensa a greve dos urbanitários. Mas o Platini, daqui a pouquinho, ele entra aqui no estúdio e vai comentar ao vivo com os telespectadores aqui no Hora Geral. Temos ainda a previsão do tempo, movimentação das estradas, dicas de saúde, tudo isso no Hora Geral, que só está começando nesta quarta-feira, dia 31 de maio. E hoje é comemorado o Dia do Comissário de Bordo. É mesmo. Parabéns aos comissários de bordo. Também tem umas comissárias belíssimas. Para falar a verdade, eu acho que 99% das comissárias de bordo são mulheres belas, né? Simpáticas, né? Parabéns às comissárias e também aos comissários, aos homens, né? Dia Mundial de Luta contra o Tabaco. Isso é fundamental. Vamos acabar. Você viu que segunda-feira estava aqui o médico cardiologista, o doutor Sérgio Paulo. Ele falou que uma das melhores iniciativas do ser humano é ele acabar com o tabagismo, ele cortar o cigarro da sua vida. Isso é fundamental, principalmente para o fumante ativo e o passivo. Ô Douglas, como assim o passivo? Às vezes você mora numa residência ou você está num ambiente em que você não fuma, mas quem está do seu lado fuma. E você acaba inalando a fumaça de uma forma passiva e aí você acaba se prejudicando também. E hoje é o dia das comunicações sociais. As comunicações sociais que têm um trabalho belíssimo, mas muita cautela, hein? Porque nas comunicações sociais, elas aceitam tudo e às vezes a gente fica em dúvida a fonte daquela informação. Por isso que é bom sempre checar e não acreditar em tudo aquilo que você vê nas redes sociais, sem antes saber a fonte, a origem da notícia. Não se esqueça que eu estou com você.
E abrindo o Hora Geral desta quarta-feira, atenção, atenção, tem denúncia. Mais uma denúncia chegando pelo nosso WhatsApp, que é o 981387000. Muito obrigado aos amigos que estão sempre participando através do WhatsApp. Moradores da Ponta da Praia reclamam desse ponto de táxi que fica na Avenida Epitácio Pessoa. Você conhece, amigo do Hora Geral? Esse ponto de táxi fica na Epitácio Pessoa, esquina com o Canal 6, né? O ponto é em um local de difícil acesso. E o maior problema que vocês estão vendo através da imagem que foi enviada pelo nosso WhatsApp é o canteiro central. Ou seja, os passageiros eles são obrigados a andar por ele para pegar um táxi. E na maioria das vezes são idosos que utilizam o espaço e acabam tropeçando e caindo porque é um piso irregular e cheio de buracos. É o tipo de piso que não é para esse local para ter um ponto de ônibus ou um ponto de táxi. Os moradores afirmam que já falaram com as autoridades, mas que nada foi feito. O Hora Geral vai entrar em contato com o órgão responsável e logo nós vamos dar a informação, a resposta aos nossos amigos taxistas e também à população que utiliza desse meio de transporte, que são os táxis. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quarta-feira comigo ao vivo. Vamos lá, girando, girando, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: STF autoriza e Temer vai depor a Polícia Federal em inquérito. Presidente pedirá para não responder questões sobre o áudio de Joesley Batista. O Douglas, que foto é essa, hein? Eles estavam num evento em São Paulo, né? Que é o Fórum sobre Investimentos na capital, na qual estavam presidentes de vários bancos. E afirmaram que a economia já sente os efeitos da delação. Deixa eu falar um negócio aqui rapidamente da minha opinião. Eu tenho visto muito o presidente Michel Temer nos seus discursos e ele fala assim, né? Podem ficar tranquilo, o Brasil está crescendo. Já passamos a crise, está tudo bem. Tudo bem para o senhor, no mínimo, né, presidente? Porque continua o número de desempregados, as reformas ainda a gente não sabe se vão ser aprovadas ou não. Esse é um outro tema que o presidente Platini dos Humanitários vai conversar hoje aqui com a gente no Hora Geral, né? A gente não vê a retomada do emprego e a qualificação profissional, né? Isso tudo, quando a gente percebe que o Brasil, de fato, ele cresceu, não há nem necessidade de anunciar. Ou seja, porque nós vivemos o dia a dia nos nossos bairros, nos nossos municípios, e a gente sabe as dificuldades que são encontradas. Se tem dificuldades, presidente Michel Temer, nas prefeituras, que tem prefeito que inicia a obra e nem termina já há mais 2, 3 anos, imagine o cidadão que tem que cuidar da sua casa, da sua família e que está desempregado. Então, quando o presidente ele fala uma frase dessa, isso causa uma certa preocupação por parte do cidadão, que a realidade que o presidente fala nem sempre é a realidade que nós vivemos diariamente. É igual aquele ato que nós todos repugnamos quando a gente viu o iate do Joesley sendo embarcado num navio que ele levou lá para o exterior. Com qual dinheiro que ele comprou esse iate? Com o nosso dinheiro. Foi dinheiro do BNDES, dinheiro do brasileiro. Então, essa indignação que nós temos e que o brasileiro sente, muitas vezes ela acaba sendo contraposta contra como quando o presidente dá uma declaração como essa. Óbvio que ele tem que mostrar que está tudo tranquilo, mas ele mesmo está passando por um processo muito delicado. E esse inquérito, que eu também não entendo, né? Ele vai poder responder. Ele vai responder. Através, parece que é vestibular, parece uma prova, né? Esses questionamentos ele vai responder por escrito, não vai precisar da sua presença. E na foto você vê João Dória, Michel Temer, o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. O Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Temer terá de depor a Polícia Federal. Loures perde foro. O presidente vai responder à questão por escrito e inquérito terá de ser concluído em 10 dias. Serraglio recusa a transparência e ex-assessor fica sem vaga na Câmara Federal. O Serraglio, ele é muito interessante, ele falou assim: presidente, muito obrigado pelo convite, mas eu não quero aceitar. Seria uma honra, presidente Temer, o Serraglio falando, seria uma honra, presidente Temer, assumir esse ministério, mas eu não quero. Muito obrigado. Eu vou voltar para a Câmara Federal. E com isso, coloca Loures em maus lençóis.
né? Olha só como que é a costura política para tentar salvar uma pessoa que foi flagrada correndo com uma mala cheia de dinheiro, né? Vamos aos jornais locais? Jornal Tribuna trazendo como destaque: tiro atravessa a janela e atinge quarto de idosos. Você vai ver aqui no Hora Geral daqui a pouquinho. Diário do Litoral trazendo como destaque: presidente Temer terá que prestar depoimento à Polícia Federal. Vereadores de Guarujá aprovam fim do voto secreto. Muito bem! Demorou, hein? Tem mais é que ser voto direto, né? Não pode ser voto secreto. A pessoa já se viu em pleno século XXI, democracia, voto secreto para que a população não saiba qual foi o posicionamento do seu representante em determinados assuntos e projetos da Câmara. Nunca vi isso, né? Aí, de repente, né, antes, o político falava assim: não, pode deixar, não, meu voto não vai ter. E secretamente ele votava favorável. Isso era o voto secreto. Ou seja, uma atitude que eu repudio e que foi ontem a Câmara aprovou o fim do voto secreto na cidade do Guarujá. Temos o Expresso Popular trazendo como destaque: saiba o que fazer para não perder o imóvel financiado. Tem Bruno, pede desculpas por cantar Mamado com Marrone. Esses cantores sertanejos é engraçado, né? Os caras começam a ganhar dinheiro, né? Ficam ricos, aí não dão a mínima. Quando um cantor como o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, eles cantam Mamado, em primeiro lugar, ele não tem respeito ao público. Em segundo lugar, não tem respeito a quem está pagando o show dele. E em terceiro lugar, ele não está nem aí pelas composições. Já imaginou o Bruno cantando Mamado? O Bruno, ele tem uma voz forte, né? Já pensou como é aquela música do seu guarda, do seu vagabundo, dormir na praça, né? Então ele acabou dormindo no show e não dormiu na praça, né? Agora o Bruno, com essa voz dele e cantar Mamado, já imaginou? Bom, não vou imitar aqui porque é logo cedo, não vou pagar esse mico. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral, nessa quarta-feira, aqui ao vivo, com os nossos amigos do Facebook Live, os nossos amigos do Santa Portal e os nossos amigos também do site horageral.com.br. E a informação aqui não para. Uma bala perdida atingiu um apartamento no José Menino, em Santos. Por sorte, não havia ninguém no quarto e ninguém se feriu. No apartamento vive um casal de idosos. O prédio fica localizado na faixa de areia na praia, próximo à divisa de São Vicente. Olha só a imagem. Essa foto, né, que você está vendo, tem até um vídeo que acaba sendo narrado e mostrando as condições, né, onde o tiro acabou atingindo esse imóvel. Olha só. Olha só. O proprietário, é isso mesmo que está na nota? O proprietário, isso aconteceu em São Vicente. O proprietário do apartamento disse que ouviu um barulho parecendo batida de trânsito. Isso foi na segunda-feira à noite, mas ele não deu importância. O tiro só foi percebido na manhã de ontem, quando uma faxineira que fazia a limpeza no imóvel, ela verificou. O projétil atravessou a persiana de plástico, furou o vidro da janela e atingiu um quadro. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial e o apartamento fica localizado no 14º andar e a suspeita é que o disparo tenha sido feito do Morro do José Menino, ou seja, o morro que fica ao fundo desse prédio ali no José Menino. Olha lá, e aí você tem as imagens. Meu Deus do céu, pelo tamanho, ainda bem que não pegou ninguém, né? Mas você viu só? Isso causa preocupação. A gente está acostumado a ver isso na TV com relação ao Rio de Janeiro, né? Porque muitas moradias, muitos condomínios ficam próximos das favelas no Rio de Janeiro. Mas essa característica nós não temos aqui em Santos. Isso causa, sim, preocupação. Eu acho que cabe uma investigação por parte da Polícia Civil. Eu acredito que o delegado Gato vai investigar e saber de onde que veio esse projétil. E um caso parecido aconteceu em uma escola municipal de Santos. Um projétil de arma de fogo causou pânico na escola municipal Emília Maria Reis, na Vila Belmiro. É isso mesmo. Também na segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, os alunos encontraram no fundo da classe um pedaço de metal e mostraram à professora, que identificou o projétil. A Secretaria de Educação de Santos disse que não existe qualquer sinal de dano causado pelo projétil nas paredes, mas causa preocupação, sim. E também disseram que aguardam a perícia no local para constatar as possibilidades do ocorrido. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos e as aulas transcorreram normalmente.
Mais uma informação aqui no Hora Geral. Olha, os servidores municipais lá da cidade de Praia Grande, eles entram em greve hoje. A paralisação foi acertada na semana passada após a Câmara dos Vereadores aprovar uma proposta de reajuste salarial de apenas 6%. Segundo o sindicato, não houve comunicado da decisão. O sindicato alega que ninguém avisou. Sendo assim, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, o Givanildo Berto da Silva, disse que a Prefeitura interrompeu as negociações e apresentou o reajuste à Câmara. Um ato está sendo marcado para acontecer agora no começo da manhã, em frente ao Paço Municipal. Além da retomada da negociação, a categoria quer a criação de um plano de carreira, progressão salarial e que seja instalada uma comissão de prevenção de acidentes. A Prefeitura espera manter 80% dos funcionários nos serviços essenciais e preparou um plano para redistribuir esses trabalhadores para que eles atendam de uma forma, pelo menos, aceitável os munícipes de Praia Grande no dia de hoje. Esse é o Hora Geral. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão para variar na chegada à capital pelas rodovias Anchieta Imigrantes. Aqui na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Ponta da Praia, a produção do Hora Geral informa que tem 7 embarcações entre Santos e Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e São Sebastião-Ilhabela, também com 3 embarcações e uma boa visibilidade. O rodízio hoje, para quem vai à capital, é de veículos com placas finais 5 e 6. Ô Douglas, como que será o tempo, hein? Porque está um tempo meio xoxo, uma garoa fina caindo, né? Uma queda da temperatura e a gente tem que trabalhar, correr. Essa chuva às vezes deixa um pouco a gente irritado. Bom, vamos saber agora no nosso radar meteorológico. A previsão para esta quarta-feira é de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Santos, os termômetros estão marcando, você está vendo ali, a mínima de 17 e a máxima de 24. Vamos até São Vicente, também a mínima de 17 e máxima de 24. E lá em Peruíbe, a última cidade da região metropolitana, do meu amigo Kristen Charles, mínima de 17 e também a de 16 é a máxima. Este é o Hora Geral. Saúde. Apoio. Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. A agência reguladora americana aprovou pela primeira vez um medicamento para câncer com base em alterações biológicas do tumor. Olha que boa notícia. Isso significa que não importa onde a doença se localize, seja na mama, pele, pâncreas, a pessoa pode receber a droga. Na prática, a medicação vai poder ser empregada em quaisquer tipos de tumor avançado que não respondam aos tratamentos convencionais, desde que a doença possua determinada alteração. Isso significa cerca de 5% de todos os pacientes de câncer. E olha só que dado, hein? É pouca gente, mas a perspectiva é de ter mais alternativas na hora de combater a doença. O Brasil ainda não aprovou o remédio para esse fim. Aqui, ele só é usado contra a melanoma, uma versão agressiva do câncer de pele. Mas as pesquisas continuam e vamos torcer que seja aprovado e que não cause nenhum tipo de preocupação às pessoas. Como o doutor Sérgio Paulo falou na segunda-feira aqui, cardiologista, as doenças do coração matam mais do que o câncer, mas a medicina vem avançando e a qualidade de vida e a dieta e a atividade física são elementos que fazem com que a longevidade chegue com boa qualidade. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar aqui no estúdio com o presidente dos sindicatos humanitários, o meu amigo Platini. Tudo isso depois do intervalo, eu volto rápido. Já estamos de volta com o Hora Geral. E nós estamos ao vivo também no Facebook Live, no nosso Santa Portal, no site da Santa Cecília e também no site do horageral.com.br. Este é o Hora Geral. Os funcionários da Sabesp decidiram suspender a greve marcada para começar hoje na Baixada e também no Vale do Ribeira. A decisão foi tomada após uma audiência solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho. A diretoria do Sindicato dos Urbanitários reuniu os trabalhadores em assembleias
ontem, que ocorreram simultaneamente em Itanhaém, Registro e também aqui em Santos. Foi esclarecido que a direção da Sabesp propôs que asseguraria a database da categoria em 1º de maio, desde que os trabalhadores não entrassem em greve, como estava previsto. E ainda terá uma nova audiência no Tribunal Regional do Trabalho, dia 13 de junho agora. A direção da Sabesp se comprometeu a realizar 2 reuniões de negociações sobre esse acordo coletivo, dentro do prazo. E o sindicato busca reajuste salarial de 8,28%. Para falar mais sobre a suspensão dessa greve e a palavra da Sabesp com relação à database, eu trouxe aqui no quadro sindical, no Hora Geral, o nosso amigo Platini. Tudo bem, Platini? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado. Bom dia. Agora, Platini, eu antes quero fazer uma observação. Você é uma liderança sindical e eu fico imaginando que a liderança sindical, o presidente no sindicato, a maior dificuldade que ele tem é na hora de uma database. Por quê? Porque o representante, o presidente do sindicato, ele fica dividido entre o patronal e o trabalhador, que o trabalhador sempre quer mais que o patronal dificilmente consegue atender. Como que é essa negociação? E rapidamente, ela não começou agora, por mais que a database seja maio. Acho que já vinha há um bom tempo conversando com os patrões, ou seja, com as empresas responsáveis. Bem, primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Dizer que o fato de nós, né, direção de sindicato, né, os sindicalistas serem mediadores, né, nesse momento, realmente é de grande responsabilidade, né, porque ali estão famílias que a gente é responsável indiretamente. E a gente estuda uma estratégia anterior, né, juntamente com os órgãos, né, a qual nos auxiliam, né, e também com toda a diretoria, com os representantes sindicais, né, conversamos com a categoria, né, e colocamos para eles até onde a gente pode chegar, de que forma que a gente pode chegar. Agora, pela nota que nós recebemos aqui, eu acabei de ler, ou seja, foi suspensa a greve que estava marcada para hoje. Isso é um bom sinal ou vocês estão aguardando ainda o cumprimento da palavra por parte da Sabesp, Platini? É o momento de você falar para os telespectadores e só, lembrando, nosso programa também é transmitido na TV Vale das Artes, que pega Peruíbe ali, o Vale do Ribeira. Legal, legal. É lógico que isso para nós foi ótimo, né? Porque aí a gente assegura uma negociação não somente para nós dos sítios, mas para toda a categoria sabespiana, cerca de 14 mil trabalhadores, né? A qual agora a gente vai ter possibilidade de conversar com a empresa a respeito das nossas dificuldades, né? Sim. Então, esse momento é um momento ótimo para nós. Tivemos uma estratégia certa até o momento, né? Quando você fala da Sabesp, a gente não pode esquecer também da CETESB, né? CETESB também faz parte dos sindicatos humanitários? Positivo, também estamos discutindo na CETESB, né? CETESB é uma empresa um pouquinho diferenciada da Sabesp, mas da mesma forma estamos estudando uma estratégia aí, inclusive hoje, né? Nós temos assembleias, né? Tanto em Cubatão quanto em Santos e Registro, para a gente também estar articulando os trabalhadores, né? No sentido de avançar em algumas questões específicas nossas, né? O Platini, a gente observa a diminuição de frentes de trabalho, e principalmente de empresas que, no meu entendimento, são essenciais para o dia a dia do cidadão. E com relação às empresas, você citou a Sabesp e também a CETESB, há uma diminuição no quadro de funcionários para atender a região na qual ela tem essa responsabilidade de cobertura? Vamos falar especificamente aqui na nossa região metropolitana. Só para ilustrar um pouco mais, a gente observa que sempre na época de temporada de verão, os prefeitos ficam de bandeja na mão esperando a Operação Verão e que sejam enviados policiais, militares para melhorar a segurança pela quantidade de turistas que vêm aqui na nossa região. Mas a gente sabe que a nossa região ela é visitada o ano inteiro. E aí também o crescimento no litoral sul, isso não faz com que deva existir um aumento de funcionários na CETESB e na Sabesp, ou o quadro que hoje existe é suficiente para atender essa população? Com certeza. Para nós, a demanda, tanto numa empresa quanto na outra, tanto na Sabesp quanto na CETESB, a demanda é muito maior, né? Principalmente nas épocas festivas, né? O crescimento da população na nossa região é intenso. E a gente tem essa dificuldade, né? A empresa traz alguns trabalhadores de fora, a Sabesp principalmente faz isso, né?
para que supra as necessidades. É lógico que assim, nós, desde que entramos no comando do sindicato, a gente já lançou uma campanha, tanto na Sabesp quanto na CETESB, de concurso já, por conta dessa defasagem de trabalhadores aí, que prejudica muito, né, o atendimento aos consumidores. Isso nos preocupa muito também, né? Eu faço essa observação porque a gente conhece essas empresas e muitas vezes a gente vê as reclamações que chegam aqui no Hora Geral. Lógico que você é o presidente do sindicato, você não tem nenhuma ligação com a empresa, mas a gente viu recentemente a multa que a Prefeitura do Guarujá acabou emitindo para a Sabesp por causa de um serviço que não foi feito e acabou prejudicando a população. Então, ou seja, a gente vê essas empresas, às vezes, sendo multadas pelas administrações. Rapidamente, não sei se você gostaria de opinar, isso passa por quê? Por essa redução de funcionários, falta uma responsabilidade maior por parte da empresa. Como que você vê o tratamento que a Sabesp oferece para a nossa região? Eu penso, particularmente falando, né, como presidente do sindicato, eu penso que poderia ser melhor. Né? Nós temos condições, a Sabesp, pela grandiosidade que né, e pelo lucro que ela está tendo, né, um lucro, eu costumo dizer, às vezes as pessoas não gostam, um lucro incessante, né, porque cada vez aumenta mais e com uma produção melhor, né, eu acho que poderia melhorar esse atendimento ao consumidor. E os prefeitos têm a sua razão, né, porque ele atende lá também o seu munícipe, né, e o seu munícipe quer um atendimento de qualidade e cobra o prefeito, né. Não interessa se é a Sabesp, se é a CETESB ou qualquer outra empresa que atenda a comunidade. É um serviço de qualidade que é importante, né? E um serviço que tem a sua prestação. Os nossos trabalhadores se sentem incomodados com essa situação, porque a gente tenta fazer o máximo possível dentro das nossas condições, né? E a gente está brigando bastante com a empresa, inclusive agora no nosso acordo coletivo, para que ela implante um concurso, cargos, né? Um concurso, né, de contratação, Sim. a qual possa suprir essas necessidades aí, não somente da nossa região, né, mas de todas as regiões aí que passam por grandes dificuldades, inclusive o Vale do Ribeira, pela questão do atendimento. Né? Eu fiz essa pergunta para você, Platini, porque nós vivemos aqui a região. Inclusive, recentemente, só para que o telespectador entenda, você sabe, em 2015 a Prefeitura de Santos firmou um contrato novo com a Sabesp, positivo, que até então não existia. E houve um perdão da dívida de 330 milhões que a cidade de Santos tinha com a Sabesp. Então, quando você vê um valor desse que é perdoado em troca de um contrato, você fica imaginando, será que esse valor ele não poderia ser revertido em melhorias para a nossa região? E vou mais longe, além do perdão da dívida, foi feito, tem uma contrapartida que a Sabesp devolve para o município para que seja aplicado em obras de importância para a região. Como que você vê esse papel, o fato de ter esse contrato firmado com a Prefeitura? Você vê positivamente? A cidade de Santos ao concurso, né? Porque a gente não precisa de muito investimento para que a cidade de Santos seja atendida, a não ser aquilo que a gente estava falando aqui agora com relação à contratação de trabalhadores, né? Mas não tem muito o que expandir com relação ao esgoto. Nós temos quase que 100%, né, de atendimento de esgoto e de água, Santos. Né? Então, por isso, Santos foi privilegiada com essa negociação, né? Diferentemente dos outros municípios que estão encontrando dificuldade. O ex-prefeito Billy reclamava muito que ele não conseguia firmar esse contrato. Exatamente. São Vicente não tem, né? Guarujá também, nós estamos com problemas, né? Cubatão, mas ao findar de um contrato desse e a renovação de outro, né, os municípios tentam melhorar a prestação de serviço, né, natural. E a Sabesp, infelizmente, com essa nova gestão que está aí, ela tem dificuldade, né, de estar fazendo uma negociação que seja boa para os dois lados, né? Tem que ser boa para os dois lados, né? No mínimo. E assim, nós, enquanto trabalhadores, a gente briga bastante, né, internamente, porque isso depende do nosso trabalho, né, depende da nossa garantia de emprego, né,
Quando você tem um município que é atendido pela Sabesp, nós estamos garantidos lá. Exatamente. Né? Então, a gente briga bastante na Sabesp para que ela tenha uma condição melhor para os municípios, para que isso reverta para nós, trabalhadores. Né? Nós estamos conversando no Hora Geral, no quadro sindical, com o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o nosso amigo Platini. E os urbanitários, por exemplo, representando os trabalhadores da Sabesp, da CETESB, e a gente pensa rapidamente também, tem os eletricitários também? Está envolvido? CPFL, isso que eu queria CPFL, ISA, CETEP, só que as negociações são agora no mês de junho, né? Junho. Nós temos a Start, temos a Sembra, a Sembra. Eletro também? A Start é energia, né? Só que assim, é uma terceirizada da CPFL, né? E nós temos a Sendre, que é uma cooperativa aqui de Itaém, do Vale do Ribeira? Do Vale do Ribeira, Registro? aqui, não, a cidade é Itariri, né? Que atende aquela região ali, lógico que não atende só Itariri, né? Mas ela se instala ali. E temos a Sembra, que é aqui, que cuida do porto aqui, né? O presidente Platini, vamos falar de uma outra notícia que eu acho importante, uma data emblemática para o sindicato, que são os 75 anos. E o que eu vejo como jornalista, né, é que alguns sindicatos literalmente acabam, desculpe alguns presidentes o que eu vou falar, alguns sindicatos acabam literalmente virando as costas para os seus trabalhadores. Mas existem sindicatos fortes, e aqui eu elencaria muitos deles. Um deles é o Platini, não é porque ele está aqui na frente, a gente sabe quantas lutas o Sindicato dos Urbanitários já passou, inclusive chegando até para uma parte da cidade reivindicando qualidade de trabalho, porque isso é revertido à população. Quem nunca foi ali no Sindicato dos Urbanitários, que fica ali na Rua São Paulo, pode ver várias fotos que mostram a história sindical dos Sindicatos Urbanitários nesses 75 anos. E é uma data que merece ser comemorada. Quando que vai ser essa comemoração e quem pode participar dessa comemoração de 75 anos dos Sindicatos Urbanitários, Platini? Na realidade, estão todos convidados, né? Inclusive você. Né? Estaremos lá, a gente ia fazer agora dia 30, mas por conta dessa questão aí de uma possível greve, né? Então a gente adiou para o dia 29, agora desse mês. 29 de junho. Isso. E a gente vai estar fazendo lá um encontro dos amigos, aqueles colaboradores, né, daqueles que ajudam o sindicato, da categoria, né, chamando todos aqueles que sempre nos ajudaram. Como você falou, a nossa história ela é muito bonita, a história sindical, um sindicato solidário, um sindicato que nunca teve rejeição dentro do movimento sindical, independente da central a qual participa, né, ou participou. Né, e a gente sempre teve uma história de luta e lutas coerentes, né? Não somente para a categoria, mas também para o munícipe. Né? Quando a gente briga por melhor qualidade de trabalho, você acaba agregando isso ao consumidor. Né? E tem um aspecto importante, eu já tenho perguntas dos telespectadores, já vou passar para o Platini. Você falou agora que são 14 mil funcionários, a Sabesp? Positivo, só a Sabesp? No estado de São Paulo, só a Sabesp. Tá. Vamos supor, quantos funcionários, quantos sindicalizados estão hoje fazendo parte dos sindicatos urbanitários? Só da Sabesp a gente tem 1.200 trabalhadores, né? E a gente tem o privilégio, né, por conta de todas essas lutas, de ter mais de 85% de sócios no sindicato da Sabesp. Então é um número significativo. Né? Significativo. Então eu fiz questão de levantar esses números porque a gente sabe o quanto que empresas estão dispensando e demitindo, que é o caso da Uzi Minas. Tristemente foram mais de 4 mil funcionários, e quando a gente fala 4 mil funcionários, esses são os diretos, ainda tem os indiretos. A gente lembra também o quanto que o Porto de Santos tinha de trabalhadores. É óbvio que depois da modernização isso reduziu, mas essa é uma preocupação que eu sempre lembro no Hora Geral. Tudo bem que você reduz o número de trabalhadores, né, incentiva até através do PDV, mas você não qualifica para que eles possam aproveitar essa automação que hoje nós encontramos nos portos, né? E aí eu vejo com relação à Sabesp, à CETESB, essas empresas de eletricidade que estão ligadas aos sindicatos urbanitários, também de ter uma qualificação. Essa qualificação, me corrija, ela parte do sindicato ou o sindicato cobra dessas empresas uma qualificação dos seus trabalhadores para que eles possam acompanhar o crescimento profissional?
Na realidade, a gente tem o privilégio, né, de conseguir das empresas a qual nós representamos a qualificação, né? Tirando as empreiteiras, a gente ainda briga bastante para que esse trabalhador seja qualificado, né? A Sabesp, a CETESB, a CPFL, eles têm programas específicos de qualificação, a ISA-CETEP, para os seus trabalhadores. Isso acaba beneficiando a nós, né? É lógico que é sempre uma briga, né, para que você consiga o maior número de trabalhadores dentro dessas qualificações aí. Mas a gente tem programas que ajudam bastante aí, né, incentivos bastante aí os nossos trabalhadores para que eles possam, né, se qualificar. Isso eu acho fundamental. Inclusive, outro tema nacional que eu quero passar para você, Pratini, ou seja, eu não vejo, até você estava comentando, estava observando lá na recepção aqui do Hora Geral, no primeiro bloco, você estava junto com o Sandro Tadeu e também o Márcio, que são da assessoria de comunicação dos sindicatos urbanitários, né? Eu vejo no presidente Temer, está tudo bem, está tudo tranquilo, o Brasil vai crescer, ele tenta mostrar para a população que está tudo tranquilo, não é a realidade que nós enfrentamos no dia a dia, né? Agora, é bom deixar bem claro que quando você fala na qualificação profissional, é para que haja uma melhor competitividade dentro do mercado de trabalho. E a gente não vê por parte do governo, aí eu acho que essa iniciativa tinha que partir do governo, não sei se você concorda, talvez de uma redução da carga tributária para que haja uma empregabilidade maior. A gente ainda tem um grande número de pessoas que estão na informalidade, que dirá dos quase 15 milhões de desempregados, no momento que a gente precisa crescer. E eu estou falando de serviços essenciais, como que é a eletricidade, que é a água, ou seja, na qual os sindicatos urbanitários representam muito bem essas categorias. Nessas reuniões, além da database, você também cobra de uma efetividade por parte dessa qualificação, pensando no investimento do trabalhador? Com certeza. Nós temos cláusulas específicas nos nossos acordos, né, que tratam exatamente... Não é só um índice. Não, que tratam exatamente dessa questão de qualificação, até para que os nossos trabalhadores que estão no dia a dia não fiquem, né, atrás daqueles que irão vir, né, porque os que entram hoje entram com bastante qualificação, né? Então a gente precisa ter essa preocupação de equiparar o nosso trabalhador que está, né, com o trabalhador que chega, né, para que não haja uma questão de ser um melhor que o outro, né? Que os dois se equiparem. E aí, com relação a essa questão aí da nação, né? A dona de casa percebe isso, ela vai no mercado, ela vê que realmente as coisas estão cada vez mais difíceis, né? E a gente procura, dentro dessa preocupação de consumo, de poder aquisitivo dos trabalhadores, né, melhorar isso. Lógico. Dentro da qualificação, juntamente com o nosso PCS também, né? Porque aí o PCS seria o plano de cargos e salários, né? Também está lá, né? Aí algo que venha a agregar essa qualificação do trabalhador com um aumento salarial também. Pratini, tem algumas perguntas que eu quero passar para você, está quase chegando no final da Hora Geral, mas vamos tentar passar a maior parte delas. As perguntas que estão chegando aqui no programa, a Suzana do Boqueirão de Praia Grande. Por que é tão difícil se entrar em um acordo coletivo? Falta dinheiro ou competência? É a dúvida da telespectadora. Suzana. Falta, eu não entendi. Ela pergunta por que é tão difícil entrar num acordo coletivo? Ter um acordo coletivo. Falta dinheiro ou competência? Eu acho que o que ela quer dizer é que ter um acordo, né, desse... Não é, às vezes é a dificuldade da empresa no momento, né? Lógico que a gente, por exemplo, o trabalhador, ele quer sempre, né, a melhoria do seu salário, uma qualidade, exatamente, né? Bem. Agora a gente tem que analisar todas as condicionantes, né? Se a empresa dentro da empresa, exatamente, né? E às vezes isso acaba criando um choque, né? Por exemplo, na Sabesp nós tivemos um choque agora, porque nós tínhamos 4 negociações. Quando chegou na segunda, ela, né, travou, não tinha mais negociação e tal. Então, por isso que a gente teve essa dificuldade aí, né? E tivemos que ameaçar uma possível greve, exatamente, a qual a gente teve êxito, né? Ontem, no dia de ontem, da gente conseguir aí estender um pouquinho mais as negociações, né? Mas sempre há dificuldade, com certeza, entre o capital e o trabalho sempre vai haver dificuldade, né? Infelizmente. A próxima pergunta, a telespectadora não quis identificar o telespectador, deixa eu ver aqui,
bairro da Encruzilhada Santos. Chegou pelo nosso WhatsApp. No local onde trabalho, a determinação é clara. Se alguém se sindicalizar, vai sofrer retaliação. Tenho vontade de ser sindicalizado, mas tenho medo das represárias. O que faço? Isso existe ainda, Pratini? Infelizmente, existe bastante, né? Nós temos algumas empresas aí que não deixam os sindicatos atuarem, né? Não deixam os sindicatos conversarem com os trabalhadores. Nós temos o privilégio de, na nossa representação, de não ter esse problema, né? Mas tem muitas empresas que, se a pessoa se sindicalizar... É mesmo, isso seria um assédio moral. Positivo, né? Eu acho que isso é um trabalho sindical, né? Ela tem que procurar seu sindicato, né? E o seu sindicato se intervir nessa questão aí de sindicalização, não para ele, mas para todos os trabalhadores, né? Porque é aquilo que você falou, nós temos convenções da OIT, nós temos alguns tratados que fazem com que os trabalhadores permitam, né? Inclusive a nossa Constituição, que permita que os nossos trabalhadores possam ser sindicalizados, né? Possam se associar, isso é constitucional. Eu vou ser sincero, eu sou sindicalizado, né? E aposto sempre no meu sindicato e eu tenho que participar. Às vezes as pessoas também, é igual um condomínio, né? Eu votei no síndico, vamos ver como vai ser o papel dele. Não, eu quero acompanhar o papel do síndico. Eu quero acompanhar a atuação do meu presidente do sindicato, né? Então, isso é que é importante. Agora, nós estamos no século XXI, a pessoa tem que denunciar, ela tem que participar. Ela não pode deixar de ser representada porque o empresário, o patrão, vai de repente promover algum tipo de retaliação. A gente está num momento de conquistas. Exatamente. E não de submissões, né? Tem mais perguntas aqui no Hora Geral para o Pratini, o Márcio Lopes, de Vicente de Carvalho, do Guarujá. Já faz muitos anos que deixei de ser sindicalizado e agora gostaria de voltar. Existe algum impedimento quem já foi sindicalizado e quer voltar a ser sindicalizado? Com certeza não, com certeza não. Ele pode procurar seu sindicato, né? Eu não sei se ele é do nosso sindicato, mas pode procurar seu sindicato. Ele vai ser, né? Ele vai ser sindicalizado, não sei se é aposentado também, sim, mas vai ser sindicalizado com certeza. Agora, os sindicatos urbanitários também têm um trabalho social, nós já falamos aqui, é bom também explicar mais uma vez, Pratini, ou seja, o sindicato dos urbanitários, especificamente na qual você preside, ele não só se preocupa com database, são atividades semanais, mensais. Eu queria que você falasse um pouco e quais dessas atividades a população também pode fazer parte, por favor. A gente está agora preparando alguns cursos aí, né, que a gente quer trazer para a comunidade. A gente mandou ofício aí nessa campanha de vacinação da gripe. Foi prorrogada, né? Exatamente. A gente está esperando aí do secretário, tendo uma resposta aí para oferecer para a comunidade, né? A gente tem alguns programas lá da Secretaria de Saúde que é disponibilizado o sindicato lá, sempre tem para os feirantes, né, para o pessoal que mexe com artesanato, né, as pessoas. Então, assim, a gente está lá usando as dependências do sindicato, simplesmente manda um ofício para nós e a gente vê que é obra social para a comunidade, a gente libera, não tem problema nenhum. Ótimo. Né? Então... Agora, Pratini, eu vi recentemente uma atuação por parte do Sindicato dos Químicos, do nosso amigo Herbert, e ele foi duro com os representantes da Câmara Federal com relação às reformas da Previdência e Trabalhista. Qual o seu posicionamento? Você também não é favorável à reforma trabalhista? Com certeza não, principalmente do jeito que está, né? Quer dizer, isso vai trazer uma precarização tremenda aos trabalhadores. Hoje nós já temos dificuldade. Você viu aí a pergunta aí de associação sindicato que né, tem alguns empresários ainda que não perceberam que tendo um trabalhador feliz, né, vai produzir ainda mais. Óbvio, né? E a mesma coisa com essas reformas, né? Vai tirar muitos direitos de pessoas que trabalharam anos, né, que se dedicaram anos, né, e as pessoas que estão aposentadas hoje, né, as pensionistas, né, são pessoas que começaram muito cedo, né? São pessoas que tinham já uma expectativa. Né? E aí a gente tem essas reformas que as pessoas estão no gabinete e acham que, dando uma canetada, simplesmente vão resolver a situação do país, de crescimento. Nós temos várias outras coisas aí que podem trazer um crescimento para o país, né? Mas eles não querem ouvir os trabalhadores. Eu acho que tem que ouvir toda a sociedade. Né? Eles estão ouvindo só uma parte. E essa parte, ela sempre quis reduzir cada vez mais,
né, o seu investimento nos trabalhadores e ter um rendimento melhor para elas, né? Então, assim, a gente é terminantemente contra essas reformas, né? A gente já participou aí de alguns movimentos que tiveram na região, fomos para Brasília, né? Colocamos lá nossa insatisfação, né? Não fomos favoráveis ao que aconteceu lá, mas... vocês tiveram um posicionamento. Tivemos um posicionamento, Isso, né? É importante. Então, Pratini, vamos conversar mais sobre esse assunto durante esse mês e antes do aniversário, no dia 29 de junho, eu quero que você retorne aqui do Hora Geral, até para fazer um convite para o nosso telespectador. Peço a sua licença, vamos conhecer os nossos aniversariantes desta quarta-feira, dia 31 de maio. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns. Se você também completa hoje mais um ano de vida, parabéns, felicidades e saúde. Meu amigo Pratini, obrigado pela sua participação. Continua mais um pouco com a gente. Você. O Hora Geral vai estar sempre com as portas abertas para falar das atuações dos sindicatos urbanitários. Agradecer a você, toda a sua equipe, o Márcio, o Sandro, por estar aí colaborando conosco, né? São assessores maravilhosos aí. O Márcio é diretor, mas também ajuda bastante. Trabalhamos juntos no Bamerindos. O Sandro Tradeu é um pai fresco. Exatamente. Excelente jornalista. Você está muito bem assessorado jornalisticamente. Obrigado. Isso é importante, que nós levamos a informação correta. E esses jornalistas têm esse grande papel ligados aos sindicatos urbanitários. O resultado só não poderia ser outro. O Sindicatos Urbanitários está lá à disposição de vocês, de toda a comunidade que precisar, a gente está lá para ajudar. Estaremos lá. Obrigado, presidente Pratini, presidente dos sindicatos urbanitários, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Vem aí o Bom Dia Baixada, um abraço forte assim para você. Tchau, tchau, até amanhã.